Diariamente, a aposentada Carmoza Rodrigues de Souza, de 69 anos, fazia sua caminhada matinal, mas no começo da manhã desta terça-feira, 25 de fevereiro, saiu de casa para caminhar e terminou perdendo a vida a menos de 200 metros de sua residência, que fica na rua Pedro Gomes de Lima, entre a Avenida Manuel Maia e a Rua Boa Vista, no centro de Itaporanga. Não se sabe ao certo as circunstâncias do acidente, mas durante a caminhada no cruzamento entre as ruas Horácio Gomes e Acrisanto Pereira, a idosa foi atropelada por um caminhão, conforme um boletim de ocorrência registrado por um sobrinho da vítima na delegacia de Itaporanga. Ela ainda chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu. Segundo o Dr. Héctor Lourenço, delegado que investiga o caso, o condutor do veículo ainda não foi identificado, mas a advogada dele já entrou em contato com a polícia para informar que ele vai se apresentar para prestar os esclarecimentos necessários sobre o acidente. Muito querida entre os amigos e familiares, Dona Carmoza Rodrigues deixa esposo, o também aposentado Assis Viriato, e 5 filhos. O mais jovem é uma figura bastante conhecida em Itaporanga, Viriato Júnior, que é gerente de um posto de combustível na cidade e também é comunicador esportivo. Os acidentes envolvendo pedestres nas ruas de Itaporanga se tornaram frequentes e entre os fatores está o aumento expressivo da frota nos últimos anos. Hoje são mais de 10.600 carros e motos em circulação no município, além dos veículos de fora. Outro fator de risco é que não há um controle da velocidade urbana e muitos condutores exageram no acelerador e não têm habilitação para guiar automotores. Algumas intervenções da prefeitura também foram prejudiciais para a mobilidade, especialmente do pedestre, a exemplo do paredão intransponível de motos que se formou em parte das avenidas Soares Madruga e principalmente Getúlio Vargas, depois que os canteiros das artérias foram transformados em estacionamentos de motocicletas e também foram criadas rotatórias, algumas delas desnecessárias e arriscadas para quem está a pé. O tecelão Alexandro Firme dos Santos, de 36 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira, 24 de fevereiro, depois que a moto que ele conduzia bateu contra um animal bovino que estava solto na pista. O acidente foi em trecho urbano da BR-361, entre o conjunto Chagas Soares e o centro da cidade. Resquícios do animal ficaram na área do acidente, mas ele fugiu ou foi retirado do local. Alex retornava sozinho da casa de familiares de sua esposa, Ruth Pereira, em Boa Ventura. A mulher e as 2 filhas dela não quiseram retornar durante a madrugada e a companheira insistiu para que ele não viesse, mas Alexandro insistiu em retornar e terminou perdendo a vida. Diante do corpo do companheiro, Ruth mostrou toda a sua angústia e desespero, lágrimas que se traduziam em um sentimento de uma perda irreparável. Alex trabalhava em uma tecelagem em uma área rural na direção de Pedra Branca e era filho do casal Ninha Bernardino e Antônio Firme. Eu nunca imaginei que um filho meu fosse sepultado antes de mim, comentou a mãe durante o velório, uma idosa de 66 anos que tem mais 3 filhos. Alexandro, a companheira e suas 2 enteadas moravam na rua Sebastião Marco de Lima, centro de Itaporanga. O sepultamento do tecelão será na manhã desta terça-feira. A professora Fátima Ramalho, como toda boa mãe, sempre quis o melhor para a filha. E toda a sua vida foi de luta para que sua menina estudasse, concluísse um curso superior e tivesse a oportunidade de um bom emprego. Até aí tudo deu certo. Arlanza Jéssica dos Santos Ramalho, que recentemente completou 34 anos, tornou-se farmacêutica e trabalhava em uma farmácia de Patos há bastante tempo e tinha muita amizade no comércio patoense. Tudo parecia bem e estava, até ela conhecer um homem. Lúcio Ramay Oliveira Freitas, o militar reformado do Exército por esquizofrenia, conforme ele próprio, e 10 anos mais velho do que ela. Apesar de conhecidos há pouco tempo, o homem que reside em Campina Grande passou a frequentar a casa de Jéssica e supostamente namoravam. Na última vez que esteve com ela, mostrou a verdadeira face de um psicopata. A mulher foi morta a golpes de tesoura. Em um áudio que circula nas redes sociais, Lúcio admitiu o crime, mas disse que não tinha nenhum remorso nem arrependimento, porque era como se não fosse com ele. Disse não se lembrar de nada e que era um homem doente mentalmente. Ao tentar esclarecer o motivo da fuga, afirmou que teve um surto psicótico e imaginou que um assaltante havia invadido a casa e ferido Jéssica.
Disse também que deixou seu carro guardado e fugiu no veículo da própria vítima e depois seguiu a pé. E durante a fuga, afirmou ter acionado a polícia porque via sangue em suas mãos e acreditava que ela estivesse ferida. Após o corpo da farmacêutica ser encontrado sem vida dentro de sua própria casa, a polícia começou a procurar por Lúcio, que terminou preso em Santa Luzia e autuado em flagrante. No mesmo áudio, o homem se refere a Jéssica como amiga e disse que a conheceu havia 6 meses em João Pessoa, onde mora um irmão da vítima. Não se sabe muito sobre a origem familiar do acusado, mas ele próprio afirmou ter 4 filhos, 3 dos quais pequenos. Sob forte comoção e revolta de amigos e familiares, o corpo da farmacêutica foi sepultado na manhã desse domingo, 23 de fevereiro, no cemitério de São José de Caiana. A professora Fátima, tão querida na cidade, não imaginava que Jéssica, uma mulher tão forte e cheia de planos, retornasse para casa sem vida e cumpriu a missão dolorosa de sepultar a própria filha. Fátima, uma católica ativa e uma mulher de muita fé, um consolo diante de tão trágica e prematura perda. O pai, Aglailton, carrega pelo cortejo, movido a lágrimas, o mesmo sentimento. Um desespero contido, mas certamente eterno, uma dor imorredora. Na casa dos pais, na rua Natalício Lopes, no centro do Caiana, o corpo seguiu para a igreja e, depois de uma celebração religiosa, foi para o cemitério. Lamentos e pedidos por justiça marcaram o sepultamento. Vivendo em grave vulnerabilidade, sem ter onde dormir nem comer, o desempregado Paulo Ferreira de Vasconcelos, de 42 anos, que também sofria da doença do alcoolismo, terminou sua vida de forma trágica e precoce. Na madrugada deste domingo, 23 de fevereiro, Paulo foi dormir embaixo de um caminhão e terminou atropelado. O veículo tinha ido a Santana dos Garrotes fazer o transporte de um som para uma festa no centro da cidade. Quando ia saindo, o condutor do veículo não percebeu que o homem dormia sob o carro e, ao dar ré, atropelou a vítima, que teve morte imediata. O motorista permaneceu no local até a chegada do delegado plantonista Gleberson Fernandes, mas ficou constatado que o condutor não teve culpa. No entanto, o inquérito será aberto para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para a necrópsia no Núcleo de Medicina Legal de Patos. O homem não tem irmãos na cidade, mas seu pai, que é idoso, mora no município e acompanhou a remoção do corpo. A breve história de vida de Paulo Ferreira foi marcada por profundo sofrimento. A informação é que ele não teve filhos, mas viveu maritalmente com uma mulher. Depois da separação, terminou indo para as ruas de Santana dos Garrotes em condições extremamente precárias, o que é um flagrante desrespeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Apesar disso, fontes garantem que a prefeitura santanense nunca deu assistência adequada ao homem, tanto que ele dormia na rua e costumava procurar sobra no lixo para se alimentar, como relata uma pessoa da cidade ouvida pela Folha. O município onde Paulo morreu, por falta de um local seguro para se abrigar à noite, é o mesmo que gastou recentemente R$400 mil com 90 minutos de show do cantor Amado Batista. Um catador de material reciclável de 30 anos foi preso preventivamente por agentes da Delegacia da Mulher, coordenados pela delegada Veridiane Alves, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro. O homem, que é casado e pai de 4 filhos, foi encontrado pela polícia na casa de sua mãe, que fica na Agrovila Jesus Cristo, em Itaporanga. Ele é acusado de violência sexual contra uma jovem de 21 anos. O crime de estupro ocorreu no começo da madrugada do dia 6 de dezembro do ano passado. Segundo o que foi apurado, a mulher havia participado de uma festa na cidade e não conseguiu transporte para chegar até sua casa, então resolveu ir a pé. Na época, ela também residia na Agrovila. No caminho, depois de percorrer 2 quilômetros pela BR-361 em direção à comunidade, que fica a 5.000 metros do centro urbano, a jovem encontrou o homem, que, armado com uma faca e em tom ameaçador, sequestrou a jovem e a conduziu a uma área à margem da estrada, onde a violentou sexualmente. Depois abandonou a mulher no local e seguiu em sua bicicleta. Apesar do abalo emocional e do medo de represália, a mulher agiu corretamente. A vítima procurou a Delegacia da Mulher e registrou a denúncia contra o acusado. Um exame constatou a violência sexual. A investigação foi iniciada e ele terminou preso nesta sexta-feira.
Depois da audiência de custódia, deverá ser recolhido à cadeia da cidade. As chuvas de janeiro no Vale do Rio Piancó pouco aumentaram a recarga dos reservatórios que abastecem as duas cidades regionais mais populosas. Mas como o inverno sertanejo só está começando, tudo indica que os açudes receberão muita água até maio, o que é necessário porque suas reservas atuais são preocupantes. Conforme dados desta quarta-feira, 19 de fevereiro, o açude Cachoeira dos Alves, que abastece Itaporanga, cidades com a maior população urbana da região, está com pouco mais da metade de sua capacidade hídrica. Seu nível atual é de apenas 55%, o que representa um volume em torno de 5 milhões de metros cúbicos d'água. Isso é pouco para o tamanho do consumo humano, além do desperdício natural com a evaporação e a infiltração. Já o açude de Condado, que abastece a cidade de Conceição, está com seu nível hídrico ainda mais baixo, mas seu volume é bem maior. O reservatório que barra o rio Piancó em seu curso inicial está com apenas 41% do seu volume total, mas sua capacidade é de 35 milhões de metros cúbicos. Isso significa que o açude ainda está com um bom volume, mas precisa ser recarregado nos próximos meses. O novo prefeito de Coremas, o Edilson Pereira, já apresentou as bandas e cantores que vão se apresentar no Carnaval da cidade este ano e a festa deve ter um custo bem elevado para os cofres municipais. Somente com os principais artistas que vão passar pelo palco da festa, a despesa é de R$720 mil. A atração mais cara é o cantor Jonas Esticado, que vai se apresentar no dia 2 de março, domingo de Carnaval, e o custo do seu show é alto, R$250 mil. A segunda atração de maior custo financeiro para a prefeitura é o cantor Japãozinho, que também fará show no domingo e seu cachê é de R$200 mil. A terceira atração mais cara é a banda Bonde do Brasil. O show da banda será no dia 4 de março, terça-feira de Carnaval, e o valor R$150 mil. Depois vem o cantor Ramon Schneider, que deve se apresentar no sábado de Carnaval, 1º de março, ao preço de R$45 mil. O cantor Gilson Mania fará show no palco da Folia, dia 13 de março, segunda-feira de Carnaval. Seu cachê é de R$25 mil. O artista Padu Frajola também vai cantar no Carnaval de Coremas e sua apresentação será nesta sexta-feira, 28, ao custo de R$21 mil. Uma orquestra de frevo da cidade de Piancó também foi contratada pela prefeitura coremense ao custo de R$15 mil e vai animar a folia na Praça Central de Coremas nos dias 1º, 2 e 4 de março. Também no domingo de Carnaval, dia 2, tem show do cantor Milber Araújo ao preço de R$15 mil. Quando se espalhou a notícia que o ajudante de pedreiro Francisco Vital da Silva, conhecido como Beto, de 40 anos, havia matado a ex-companheira Ingraça Regiane Vital, de 38, de quem estava separado havia 2 meses, e matado também a mãe dela, Maria Virgulino Pereira, de 60, muita gente pensou na situação dos filhos do casal, que ficaram sem a mãe, que era filha única, e igualmente sem a avó. O duplo homicídio foi no sítio Torrões, município de Coremas, na noite do domingo 9 de fevereiro. O casal de filhos da vítima, uma menina de 9 anos e um garoto de 14, saíram de casa às pressas assim que o pai chegou subitamente à residência e começou a atirar. As crianças se abrigaram na casa de vizinhos, mas viram e sentiram toda a dor e clamor da tragédia. Beto não aceitava a separação e tentou suicídio após o cometimento do crime. Ele continua custodiado no Hospital de Patos. Sem tios e tias maternos e agora sem mãe nem avó, o casal de irmãos está acolhido na residência de suas madrinhas e primas da mãe, que moram próximas à casa onde a família residia e tem muito afeto pela menina e seu irmão. A informação é que eles estão bem acolhidos, mas enfrentar o drama emocional de tão grandes perdas não é fácil, uma dor que carregarão para o resto da vida. Uma colisão frontal entre duas motos na noite desse sábado, 15 de fevereiro, em trecho da rodovia BR-361, que corta o sítio Passagem de Pedra, município de Piancó, deixou os 2 condutores mortos. Uma das vítimas fatais do acidente é Geraldo Pereira da Silva, de 50 anos, que é natural e residente em Piancó. Já o outro condutor, que também faleceu no local, é um jovem, Jerônimo Firmino Martins, de 21 anos, que é natural de Patos, mas morador em Olho d'Água. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, nem há informação sobre a origem familiar das vítimas. Também não se sabe de onde vinham, nem para onde iam, mas o fato é que não chegaram ao destino planejado. A colisão entre as duas motos foi violenta e os óbitos foram imediatos.
Uma moradora do sítio Cachoeira, em Itaporanga, mostra o abandono do açude mais importante para a vida urbana local, que é o Cachoeira dos Alves, responsável pelo abastecimento da cidade. Em vídeo gravado pela residente, ela exibe um problema sério: a parede do reservatório tomada pelo mato. As imagens mostram uma vegetação alta e densa, uma prova de que há anos o talude da barragem não é limpo, um risco para a estabilidade do terreno que segura mais de 10 milhões de metros cúbicos d'água. Eita, menino, na hora de vir fazer o vídeo, quando sangra, né? A mulher percorre um longo trecho de mata sobre a parede do açude e é difícil a caminhada pela densidade vegetal. Em um momento, uma jovem que a acompanha comenta que quando o açude sangra, muita gente vai ao local tirar fotos e admirar a beleza das águas, mas ninguém sabe o quanto o açude é abandonado. O vídeo é encerrado quando a caminhante que segue na dianteira, enquanto é gravada, não consegue mais avançar por causa da vegetação fechada. O açude Cachoeira dos Alves é um reservatório estadual e utilizado pela Cagepa para a captação d'água para o abastecimento urbano de Itaporanga. A estação de piscicultura também utiliza suas águas, assim como diversas comunidades rurais. Estudantes universitários e de cursos técnicos nas áreas de pedagogia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, educação especial e licenciaturas em áreas afins podem se inscrever no processo seletivo aberto pela Prefeitura de Itaporanga com a finalidade de contratar voluntários para atuarem como estagiários em apoio escolar, auxiliando os professores no ensino de crianças com necessidades especiais. Os universitários selecionados vão receber R$ 760 por mês como ajuda de custo por um turno de atividade com 20 horas semanais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta quarta-feira, 19 de fevereiro. O link do edital e o link para a inscrição dos candidatos estão disponíveis na descrição desse vídeo. Os universitários e estudantes de cursos técnicos precisam estar regularmente matriculados em seus respectivos cursos e residirem em Itaporanga. A primeira etapa consiste em uma análise documental e curricular do candidato e depois, vencida a seleção inicial, os candidatos serão submetidos a uma entrevista, última etapa da seleção. Assim que tomou conhecimento, através dos pais e alunos, que os estudantes da Escola Municipal Manuel Jackson estavam sofrendo com calor por falta de ar-condicionados em algumas salas de aula, o vereador Francisco Edilson de Lacerda procurou a direção da escola e reuniu-se com uma das coordenadoras escolares na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro. Edilson de Benício, como é conhecido o vereador, foi informado que os equipamentos de climatização existem, mas estão impossibilitados de funcionar por queda na tensão elétrica, ou seja, a energia fornecida pela concessionária à escola não tem qualidade suficiente para mover os aparelhos de ar-condicionados. O vereador encampou a luta em prol dos estudantes por sentir o quanto as crianças estão sofrendo com calor dentro da escola, o que compromete a aprendizagem, e disse que se a Energisa não resolver o problema nos próximos dias, pretende levar o caso à Promotoria de Justiça para que a empresa seja obrigada a cumprir sua responsabilidade. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. Eu estou aqui juntamente com o vereador Veton, a coordenadora Avênia. Fomos informados que tinha alguns sem funcionar aqui no colégio, mas conversando com a coordenadora, já tentaram resolver esse problema com a Energisa, que a energia do colégio não é suficiente, mas vamos nos unir e lutar junto à Energisa. Se a Energisa não resolver, procuremos o Ministério Público para resolver esse problema. Só garanto a todos os pais dos alunos que vamos tentar resolver da melhor maneira e mais rápido possível. Olha, um escândalo, para não dizer um crime. A Escola do Alto das Neves, que demorou quase meia década para ser reformada na gestão anterior, com várias interrupções do serviço, inclusive em algum momento a obra só foi retomada porque a Fundação José Francisco de Souza encaminhou documento à Promotoria de Justiça através de um abaixo-assinado dos moradores do Alto, mas no final das contas e de tudo, o que se percebe é que a Prefeitura enganou a Promotoria e os próprios estudantes.
A prova disso é o que aconteceu a semana passada, quando do início do ano letivo. Os estudantes na porta da escola não puderam entrar para assistir aula, foram mandados de volta para casa, porque o que se percebeu é que nenhum banheiro da escola, estava funcionando porque toda a tubulação sanitária estava obstruída. Ou seja, a escola, aparentemente reformada e pronta, não estava pronta nem reformada. Uma irresponsabilidade administrativa. Veja quanto dinheiro não foi gasto naquela escola até agora. E mais dinheiro vai precisar ser gasto. Um prejuízo aos cofres públicos, mas esse não é o pior. O pior é o prejuízo à educação. Os estudantes já perderam a primeira semana de aula, possivelmente devem perder uma segunda e olhem lá. Agora, eu espero que os vereadores que estão aí, muitos dos quais eleitos e reeleitos com o voto do Alto das Neves, possam apurar o que aconteceu e possam, mais do que tudo, ter atenção para com aquele bairro, um bairro antigo, histórico, importante, mas historicamente também abandonado. Passou anos sem uma única escola e agora a escola foi entregue, aparentemente reformada e pronta, e nem reforma e nem nada. Os estudantes permanecem sem aula, um prejuízo imenso à educação por conta de irresponsabilidade administrativa. Espero que o povo do Alto das Neves peça respeito, imponha respeito. Os seus direitos estão sendo flagrantemente e historicamente desrespeitados, especialmente em relação à educação dos seus filhos, que é o futuro da família e o futuro da própria sociedade. Olha, a República Brasileira tem produzido novelas políticas tão fascinantes e instigantes que talvez nem a própria arte dramática consiga imitá-las. Até bem pouco tempo nós tínhamos o Petrolão, ator principal Lula, e foram tantos capítulos e muitos capítulos e o país inteiro parou para assistir e perguntar: Lula, culpado ou inocente? Lula, sabia ou não sabia? Para os aliados do presidente, Lula não sabia de nada, nem participou de nada. Mas, para a Operação Lava Jato, Lula sabia de tudo e participou de tudo. Lula culpado, Lula preso. E Lula deixa a cadeia para a cadeira de presidente da República. Agora, uma nova novela no Planalto. Seu nome, O Golpe Tentado. Ator principal, Bolsonaro. É uma novela que só está começando, mas promete muitas emoções. Nesses primeiros capítulos, a Polícia Federal indicia Bolsonaro e a Procuradoria da República o denuncia à Justiça. Mas, para os aliados do ex-presidente, Bolsonaro não sabe de nada, nem participou de nada. No entanto, para a Polícia Federal, Bolsonaro sabe de tudo e participou de tudo. Agora, será que esta novela terá o mesmo final da novela anterior? Bolsonaro preso e depois presidente? Bom, Bolsonaro poderá ser presidente sem ter sido preso, ou ser preso e não ser presidente, ou nem ser preso e nem ser presidente. Mas, enquanto eles atuam lá em cima, aqui embaixo, a gente vive nossos filmes diários de terror e dificuldade. Olha, nós fomos procurados recentemente por uma senhora moradora do Conjunto Chagas Soares que nos relatou todo o constrangimento que sua família sofreu em pleno luto. A família está enlutada porque seu sogro faleceu e não havia lugar no cemitério de Itaporanga para sepultá-lo. Inclusive, se cogitou a possibilidade de sepultar esse corpo numa cidade vizinha por total falta de vaga, de lugar, de terreno no cemitério de Itaporanga. Um absurdo, a família não aceitou e foi o jeito, por aquiescência de terceiros, sepultar esse corpo, enterrar esse idoso numa cova, num sepulcro de outra pessoa. Veja que absurdo, famílias em pleno luto
sofrendo com a dor da perda e não ter onde sepultar o seu ente querido. Esse é um problema que não é recente, antigo e deveria ter sido resolvido na gestão passada. Infelizmente não foi. Aliás, é bom que se diga que nenhum dos grandes e graves problemas de Itaporanga foi resolvido nos últimos anos. E estão caindo todos no colo do atual prefeito e é preciso uma solução. Esse cemitério municipal precisa ser ampliado com urgência. Não se pode permitir que as famílias locais, que infelizmente perdem seus entes queridos, e isso é um drama diário aqui na cidade, quase todos os dias há sepultamento, há dias que mais de um ou mais de 2 enterros, e não se pode permitir que a cidade chegue nesse nível de caos, simplesmente por irresponsabilidade administrativa. Então espero que o atual prefeito resolva isso o quanto antes, busque uma solução para mais esse problema, porque como está, não pode permanecer. Olha, um dos grandes prejuízos que Itaporanga sofreu nos últimos tempos foi a perda de território e de população. O município perdeu uma vasta área territorial para Piancó. Perdeu território e perdeu moradores também, porque as pessoas que habitavam as áreas territoriais que foram incorporadas ao município vizinho hoje pertencem a Piancó. Então Itaporanga ficou menor do ponto de vista populacional e territorial, mas também mais pobre, porque menos moradores, menos habitantes significa menos recursos públicos, menos dinheiro nos cofres públicos. Há um prejuízo para o município, mas há um prejuízo e um constrangimento também para os próprios moradores. Vejam, você ir dormir no território de Itaporanga e acordar no território de Piancó. Que coisa absurda, porque há toda uma implicância legal e jurídica em relação a isso. Se você for fazer uma transferência imobiliária, vender ou comprar uma propriedade, há mudanças, há implicações também na questão do garantia safra, da agricultura, da saúde, da educação, na própria questão eleitoral. Por quê? Porque você saiu de um município e entrou em outro município sem ter movido um passo. Há um constrangimento também, mais do que o prejuízo, porque essas famílias, essas pessoas que estão dentro dessa área, que sofreu essa mudança, né, toda a área do Jardim do Baião, entre o Jardim e Muquem, toda aquela área territorial, essas pessoas sempre pertenceram a Itaporanga, elas têm um sentimento de pertencimento ao município. E não é somente a força do sentimento, mas a força da lei. A lei que definiu os limites territoriais de Itaporanga desde sua formação, desde seu início, e que foi flagrantemente desrespeitada. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que, quando da definição dos limites territoriais entre os dois municípios para a contagem da população no último censo demográfico, houve um equívoco. Então, áreas que tradicionalmente, historicamente e legalmente pertenciam a Itaporanga, repito, foram incorporadas a Piancó, prejudicando o município de Itaporanga. Agora, esse é um problema não só geográfico e demográfico, é principalmente político. Por quê? Porque se nós tivéssemos aqui, em Itaporanga, gente do poder, de fato, interessada em resolver as coisas do município, esse problema não teria acontecido ou já teria sido resolvido. Mas, infelizmente, não houve uma mobilização da classe política local, da classe política dominante. E aí somente uma pessoa, e sem responsabilidade e sem obrigação de fazer, foi quem enfrentou praticamente sozinho essa questão, que foi o Titico do IBGE, o Francisco Nóbrega, um patoense que está aqui há muito tempo, chefia há muito tempo a agência do IBGE regional sediada no município, se sente cidadão local e se sentiu como cidadão local, também com sentimento de pertencimento a esse município, se sentiu obrigado moralmente a fazer alguma coisa quando percebeu o erro. Tentou mobilizar a classe política, não conseguiu a força política que desejava, mas enfrentou isso e conseguiu algum resultado. Titico, através de sua mobilização, trouxe para cá técnicos da Assembleia Legislativa, que é o poder responsável por resolver isso, técnicos do próprio IBGE, da EMPAED e outros órgãos para verificação in loco do problema,
se detectou que de fato houve um erro, houve um equívoco, foi feito um relatório com a correção das coordenadas, e esse relatório já está há meses, há muitos meses, na mesa do presidente da Assembleia Legislativa, o Galdino, para ser publicado esse documento, mas até agora não foi. Ninguém sabe porque até agora a Assembleia Legislativa não publicou esse documento. É preciso essa publicação, a publicação da correção das coordenadas geográficas, da definição dos limites para que Itaporanga retome o seu território integralmente, o seu território original, ou seja, reincorpore essas áreas territoriais que perdeu. Então está na hora da classe política dominante de Itaporanga, o novo prefeito, que não tem culpa, né, porque foi na gestão passada, os vereadores, os novos e os antigos também, especialmente aqueles reeleitos, porque pertenceram à legislação quando esse problema aconteceu. Está na hora da classe política dominante resolver se mobilizar para defender algo que eles têm obrigação, como representantes do município, assegurar de fato a sua representação, porque são pagos para isso e juraram defender o município, inclusive a sua defesa territorial. É lamentável que você tenha um mandato e não tenha a capacidade de sequer defender o território do seu próprio município. Isso é um absurdo. Então é uma vergonha para Itaporanga o que aconteceu, uma vergonha, uma lástima o que aconteceu. O município perder território, perder população, perder recursos, constranger os seus próprios moradores, famílias inteiras que estão no município há tanto tempo, gerações e gerações, e de repente serem obrigadas, forçadas a pertencer a um outro território municipal, a uma outra unidade municipal. Isso é um absurdo. Então eu espero que agora a Câmara faça uma audiência pública para resolver isso. O Galdino, presidente da Câmara, aliás, presidente da Assembleia, tem um irmão que é deputado federal, votado inclusive aqui. Então é preciso que, de fato, se chame o feito à ordem, pergunte e questione por que isso poderia ser feito uma audiência pública ou documentalmente. Até agora, a Assembleia não publicou esse documento, que é essencial, porque aqui o Galdino, presidente da Assembleia, que inclusive é pré-candidato a governador, até hoje está fazendo isso contra Itaporanga. Até hoje não publicou esse documento para restabelecer os limites territoriais originários do município.